Segundo a Associação Médica Brasileira, de 30% a 60% da população com mais de 65 anos sofre quedas anualmente, um problema de saúde pública e de grande impacto social. Para falar sobre este assunto, eu recebo a geriatra da Unifesp, Cibele Maria Costa Diniz. Boa tarde, Cibele. É um prazer recebê-la aqui no Jornal da Câmara. Por que o risco de quedas aumenta com a idade? Com o envelhecimento como um todo, o organismo muda. Você tem alteração desde a entrada da informação no cérebro, então a visão começa a ficar difícil, a audição começa a ficar difícil, a manipulação da informação dentro do cérebro é mais lenta, então os reflexos são mais lentos. Então, quando o organismo ele está numa situação de risco, ele demora para agir, ele demora a perceber o risco e demora a se defender. Para responder, né? Além disso, o organismo idoso é um organismo mais frágil. Isso é, ele trabalha numa margem de manobra menor do que um organismo jovem. Quando ele cai, também o risco dele se machucar é muito maior. Então, tanto o paciente tem essa dificuldade do próprio sistema nervoso e do sistema muscular, o músculo fica mais fraco, as articulações ficam mais endurecidas, logo ele reage mais devagar ao evento e se machuca mais. Então, essas quedas são comuns? São muito comuns. Elas acontecem mais dentro do ambiente onde esse idoso mora, ou fora, ou independe? Na verdade, depende de qual é a atividade desse idoso. Um idoso que esteja mais em casa, com a vida mais restrita, por algum problema de artrose, por algum problema de saúde, ou por uma limitação social mesmo, de não querer sair sozinho, estar mais isolado, ele vai cair mais dentro de casa. Um idoso mais ativo, que vá no clube, que vá na igreja, que faça outras coisas, se expõe mais ao risco de cair fora de casa. Mas se a gente juntar tudo, se cai mais dentro de casa. E aí, quais são os cuidados dentro de casa? Quais as dicas que você dá para um ambiente melhor para o idoso? O ambiente, quanto mais despoluído visualmente ele for, melhor. Então, a gente orienta muitas vezes redução de alguns móveis dentro de casa, fixação de todos os tapetes que forem importantes. Alguns idosos são muito apegados aos tapetinhos deles. Fixa com fita adesiva no chão, existem fitas adesivas no mercado, vários tipos, que fixam esses tapetes e tornam eles mais seguros. Cuidados com os animais dentro de casa e com os brinquedos das crianças. Se possível, ter um local de circulação para os animais e um local para as crianças brincarem, para não ficar coisinhas pelo chão. As áreas molhadas são as áreas mais problemáticas. Então, banheiro cozinha, né? Área de serviço. Porque muitas vezes está molhado, o piso é mais escorregadio. Uma outra coisa importante é a iluminação. A iluminação não pode ser nem tão forte, porque pode ofuscar o idoso, nem tão ruim que possa dificultá-lo a ver a diferença de uma passagem para outra, de um nível para outro. Uma outra grande armadilha dentro de casa são os desníveis de ambientes, né? Então, foi moda durante muita época na arquitetura fazer uma sala mais para baixo, uma sala mais para cima, colocar degraizinhos. Isso dificulta a mobilidade do idoso ou de qualquer pessoa com mobilidade reduzida, mesmo que não seja idoso. E acho que, por fim, tem aquele paninho que coloca junto da pia ou na saída e na entrada de casa. Aquilo é um terror, né? Aquele paninho meio molhado, aquele paninho tem que ser tirado. Não dá para ficar. O tapete, que muitas vezes tem um apelo decorativo, um apelo emocional, quem deu, onde comprou, dá para negociar. Mas o paninho da pia não dá para negociar. Mas aí o idoso, ele aceita essas mudanças? Então, isso tem que ser muito bem conversado, porque a casa é dele. A casa é dele. Ele é apegado a tudo isso, sim, né? Eu acho que dá para negociar. E mesmo a disposição de tudo, né? Ele está acostumado com aquilo. Então, a questão é fazer pequenas mudanças. Não adianta você chegar na casa do idoso e dizer, vou colocar a barra aqui, vou tirar o paninho daqui, vou trocar esse tapete, isso aqui vai para cá, o cachorro não vem mais. Não é assim. Primeiro tem que ser conversado com ele e feito uma mudança de cada vez. O que você acha da gente tirar isso e pôr aqui? Tirar essa mesinha de canto e colocar ela do lado do sofá. Então, fazer pequenos movimentos, né? Tentando sim manter tudo que ele gosta, tudo para ele é importante, são referências, mas de uma forma segura. Às vezes, melhorar a iluminação de um ambiente, você não precisa mais mexer naquele ambiente, mas isso tem que ser acordado
e consentido pelo idoso. Uma outra coisa, banheiro que se costuma colocar barra. Muito bem, quero colocar barras no meu banheiro porque meu idoso, meu pai, a minha mãe, minha tia vão ficar aqui na minha casa. Compra-se as barras e quer colocar em qualquer lugar. Não é assim, isso tem padrão da ABNT para a colocação das barras, tem a altura, tem disposição e tem a hidráulica. Né? O pessoal passa a furadeira e pega o cano. Né? Então, antes de fazer... Aí arruma um outro problema. Arruma outro problema. Antes de fazer qualquer coisa, peça uma avaliação de alguém especializado, um engenheiro ou um arquiteto que possa, junto com você, olhar a planta hidráulica, decidir quais são os melhores pontos de apoio. Às vezes, o pessoal da fisioterapia, da terapia ocupacional, conseguem ajudar nessas organizações da casa, antes de sair colocando barra e corrimão, que podem ser pior do que não ter. Agora, Cibele, para finalizar, o que pode ajudar o idoso a melhorar a força muscular e equilíbrio? Vamos falar primeiro da força muscular. A força muscular, quando a gente envelhece, ela tem uma tendência a reduzir. Toda a musculatura como um todo. Então, a gente precisa de estímulo, precisamos de atividade física. Para manter este músculo forte, além da atividade física, você precisa de um aporte de proteína importante. Esse aporte deve ser avaliado pelo médico, nutricionista, nutrólogo, alguém especializado em alimentação, que possa dizer a sua quantidade de proteína diária está adequada ou está inadequada. Se estiver inadequada, como corrigir? Se não é possível corrigir, como suplementar? Agora anda muito na moda os suplementos nutricionais. Suplemento nutricional há de se entender que ele é uma ferramenta que o nutricionista, o nutrólogo médico, lançam mão para corrigir um problema. Não é simplesmente uma moda, né? Mas quando se envelhece, o músculo fica mais fraco. Então, atividade física, alimentação adequada, alongamento, né? Manter as articulações bastante flexíveis. E, por último, sol, né? Porque os ossos precisam de sol, precisam de cálcio. Senão, vai cair e, além de tudo, vai ter um trauma muito maior. Por exemplo, se for uma pessoa com osteoporose, uma osteopenia, você vai acabar tendo um trauma maior do que poderia ser. Ok, Cibele, muito obrigada Por nada. pela sua entrevista. Obrigada.